FGTS tem tirado o sono de muitos clientes e, por consequência, dos advogados. A gente sabe que conferir os extratos e realizar o cálculo nem sempre é uma tarefa fácil, mas sem eles não dá para avaliar a viabilidade da ação. Concorda comigo? É por isso que nesse vídeo resolvi compartilhar um estudo de caso concreto e te mostrar todo o passo a passo desse cálculo. E o melhor, você vai descobrir que no CJ existe uma forma de importar os valores do extrato de uma forma bem rápida e garantir que você realize os cálculos até mesmo durante a entrevista com o cliente. Mas antes disso, se você ainda não faz parte do nosso canal aqui no YouTube, corre lá para se inscrever, para ficar por dentro dos assuntos mais quentes do mundo do direito. Vamos lá? Aqui nessa aba do CJ, tá? A gente pode criar o cálculo tanto pelo clientes como cálculos. Eu já criei o meu aqui, tá? Para facilitar. E aí, quando ele me pergunta que tipo de cálculo que eu desejo realizar, eu coloco a área civil e coloco aqui o primeiro, ó, revisão do FGTS, tá? Bom, eu vou ficar olhando para cá, pessoal, porque eu tenho os dados para facilitar para a gente ter que ficar voltando nos slides. Mas, vez ou outra, eu vou abrir um extrato para a gente acompanhar da onde eu estou tirando as informações, tá bom? A gente está diante do nome do cálculo, treinamento, do senhor Oswaldo, está inventando aqui um cliente fictício, versus Caixa Econômica, revisão do FGTS. Os documentos que eu vou mostrar aqui para vocês estão todos com os dados sensíveis apagados, tá? E, então, podem ficar tranquilos. Quanto ao termo final, eu vou colocar a data de hoje, né? Vocês poderiam limitar a 2014? Poderiam, conforme eu já comentei, tá? Então, tem gente que quer limitar a mesma data do período da DIN, 50, 90. Tudo bem, pode limitar, tá? Mas aqui eu vou trazer até a data daqui, porque aí eu vou conferindo até onde a TR foi favorável ou desfavorável ao meu cliente. O início da conta, vamos lá. Onde foi, Ana, que você viu o início da conta? Vou pegar aqui um extrato, gente. Vou mostrar para vocês. Tá aqui o início da conta, 6/1/92. Se for uma data anterior a 99, a gente vai limitar, então, o nosso cálculo a partir de 1/1/1999. 1/1/1999, tá? Índice de correção monetária é opcional, eu coloco o que é mais favorável, no caso aqui o IPCA, tá? Como esse índice deve ser aplicado? Do mês anterior ou da época própria? É opcional, mas vale a tentativa de vocês verem o que fica mais favorável. E aqui tem uma explicação, gente, esses ícones aqui de ajuda são muito bacanas, porque ajuda a diferenciar o que é um item e o que não é, tá? Então, eu vou deixar esse aqui que já está pré-marcado, que é mais favorável, e vou colocar a taxa de juros. Onde é que eu consulto essa taxa de juros? A taxa de juros desse extrato, desse meu cliente, é de 3% ao ano. Então, vamos lá, 3% ao ano. E olha só que fácil, gente. Eu só coloquei essas informações e já vou gerar meu cálculo. Bom, aqui na aba de valores da FGTS, a gente tem duas formas de inserir esses valores. A gente pode adicionar manualmente, tomar muito cuidado que quem for fazer o lançamento manual para lançar apenas o crédito JAN, tá? E os valores respectivos na coluna valor, jamais na coluna total, tá bom? Então, aqui vocês vão colocando data por data e o valor. E aí, aqui tem formas de vocês ir adicionando esses valores de uma forma mais rapidinha, tá? É super prático e rápido. E eu vou utilizar o nosso adorável importador nos extratos. Então, quem conseguiu tirar um extrato pesquisável, não é uma imagem, vai conseguir fazer a importação por aqui. Separa numa pastinha, enumera e faça a importação um por um. Então, não condensem todos os PDFs, tá? Para a gente não ter riscos de duplicidade. Então, vamos lá. Aqui já vem pré-marcado como é que eu quero fazer essa importação. Eu quero importar direto do PDF ou eu quero copiar e colar dos extratos? Eu vou optar por essa primeira aqui. E aqui, gente, tem um infarto que explica que para manter os lançamentos já inseridos. Então, digamos que a gente importa uma parte manualmente, mas quer depois continuar com o PDF. Aqui ele vai manter o que você já inseriu e colocar mais o que está no PDF, tá? Eu vou manter esse aqui, porque como eu vou adicionar novos, eu vou pedir para ele manter os anteriores, tá? E não ir apagando, e sim acumulando. Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui, ó, numa pastinha bem bonitinha, tá? A, B, C, D, ó. Então, A. Vejam que aqui, ó, gente, tá o A importado, importar. Salvar e importar outro. Aí, aqui eu vou pegar o B. Aparece o B, estou conferindo aqui, vou importar, vou salvar e importar outro, o C, tá aqui,
e vou salvar e importar meu último, D. Também aparece aqui. E vou salvar. Gente, olha como é rápido. A gente já vem aqui na aba de resultado, tá? E tá aqui todo o meu extrato importadinho. Olha só. Todo, completo. E aqui eu quero realizar alguns comentários com vocês, tá? Eu acho muito importante. Ai, maravilhoso aqui o resultado, uma diferença de 68 mil para o meu cliente, né? Mas eu acho muito importante a gente entender, tá? Vocês, claro, conseguem exportar isso aqui, ó, para juntar depois na ação, gente, apertando aqui, ó, vocês podem exportar com a metodologia, o que eu recomendo, tá? Porque tem explicando como todo esse cálculo é realizado. Mas por que eu falo para vocês que é necessário se aprofundar um pouquinho na sua tela? Porque a partir daqui, gente, que vocês vão conseguir umas dicas mais quentes, né? Tipo, como aumentar um pouquinho o meu cálculo, como verificar erros na importação. Então, eu vou já comentar alguns deles. Bom, então, na primeira coluna, a gente tem aqui informações do extrato, vejam que ela é dividida em 3, tá? A gente tem data, crédito JAN e base de cálculo. Gente, essas informações, como eu disse, elas são extraídas lá do PDF que a gente importou. E daí, o primeiro trabalho de auditoria de vocês para verificarem se está tudo certo. Então, em 10/1 de 99, foi o primeiro extrato desse meu cliente, teve um crédito JAN de 103,02 e formou uma base de cálculo de 10.387. Vamos lá para o documento do extrato. Em 10/1 de 99, opa, vamos descer um pouco mais. Um pouquinho mais. Aqui, ó. Em 10/1 de 99, teve um crédito JAN de 103,02 e uma base de cálculo de 10 mil e alguma coisa. Gente, como é que eu faço para descobrir essa base de cálculo aqui? Todos esses info icons são justamente para ajudar vocês nessa conferência, tá? Então, ó, aqui diz que a base de cálculo do crédito JAN, desse crédito JAN aqui da segunda coluna, é calculada da seguinte forma: crédito JAN pelo índice JAN. Ana, onde é que está esse índice? Aqui, gente, ó. A gente já tem que o crédito JAN é de 103, a gente precisa dividir ele pelo índice JAN. É exatamente esse númerozinho aqui, gente. Então, se vocês dividirem 103,02 por 0,009918, vocês vão chegar exatamente nessa base de cálculo aqui, de 10.387,17. E aqui vai uma dica já. Quando vocês, por exemplo, tá? Por engano, importam esse primeiro extrato 2 vezes, aqui no crédito JAN ia aparecer, sabe o quê? 206. 206,04. Ele ia aparecer com o valor dobrado. Por quê? Todos os créditos JANs da mesma data, ele soma, o programa já soma para você, tá? Então, aqui, por exemplo, se tivesse 206, eu já ia ficar ligada, eu ia lá no meu extrato e exatamente verificar, peraí, em 10/1, tem mais algum crédito para que o CJ esteja somando e esteja 206? Aqui eu já verifiquei, gente, e não tem. Eu olhei todos os extratos e não tem. Isso foi acontecendo na primeira vez que eu importei para fazer esse teste, tá? Por isso que eu estou comentando aqui com vocês. Eu olhei todos os extratos, em 10/1 de 99, não tinha mais nenhum crédito de 103,02. Então, eu percebi logo que eu tinha importado 2 vezes esse extrato. Então, essa é uma primeira dica de auditoria que você pode realizar no seu próprio cálculo para ver se não houve duplicidade. Ana, mas vai acontecer de ter competências? Por exemplo, 10/1 repetido mais de uma vez, com mais de um crédito? Vai, e o CJ vai realizar a soma para vocês. Então, vocês não devem ficar preocupados com isso. A única coisa que eu peço é que vocês confiram no extrato, né, se realmente existe mais de um crédito já para aquela competência, tá? Mas fazer a soma manualmente não vai ser necessário. O próprio programa já observa isso para vocês, tá? Nas colunas aqui do meio, o que a gente tem? O recálculo do FGTS pelo índice mais favorável, tá? E aqui eu queria comentar com vocês que é exatamente neste ponto que a gente verifica a substituição da TR pelo índice que seria mais favorável, que é justamente o que a gente quer nessa revisão da FGTS. Então, aqui, ó, já aparece o IPCA, que foi o índice que a gente escolheu, quais seriam os juros devidos, qual é o índice JAN devido e qual é o crédito JAN devido. Aí vocês vão falar assim, nossa, Ana, mas peraí, o crédito JAN no extrato é 103 e o crédito JAN devido é menor, é 39,15.
Gente, aqui outro ponto de atenção, para vocês verificarem como a gente tem que realmente ir fazendo uma auditoria do nosso próprio cálculo, tanto que vai gerar um valor devido negativo, tá? Quer dizer o quê? Que nessa época a TR não foi tão ruim, ela não foi negativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção a partir de que momento o meu cálculo passou a ser positivo. Então, a gente teve aqui que em fevereiro não foi, em março não foi, em abril não foi, maio não foi, junho também não, julho, agosto começou a ser positivo em 10/9/99. Aí eu pergunto para vocês, faz sentido eu pedir esse período anterior que foi negativo? Não, não faz. Então, o que a gente faz para o CJ cortar a partir de um momento favorável e aumentar essa nossa conta? Eu venho aqui, gente, ó. Então, lembrando, tá, gente? A gente chegou primeiro, colocando a partir de 1/1/99, que é a regra, que eu peço que geralmente vocês façam por lá, mas cada caso é um caso. Então, eu vou pegar, olha aqui, a gente só decorando, a gente chegou a 68.537. Eu vou agora cortar para a data. Eu vou tirar os meses negativos, então eu vou colocar 10/9/1999, que foi como vocês verificaram comigo que começa a ser positivo. Vamos ver o que acontece nos resultados. Ó, ele já faz o corte para mim a partir de 9/99, e o meu saldo vai para 68.799,91. Então, vamos lá, gente. Comparado ao anterior aqui, a gente ganhou aproximadamente uma diferença de uns R$260. Muito bom, tá? Para vocês verificarem como nem sempre vai ser, a partir de 1 de janeiro de 99. A gente coloca isso, que é uma data de corte, para vocês começarem a avaliar, tá bom? E aí, gente, na última coluna, o que a gente tem? As diferenças. Então, eu tinha 68, que está lá no extrato, apurei que o devido seria, desculpa, aqui já mudou, né, gente? O crédito pela TR foi 68,15, e eu apurei que, na verdade, pelo IPCA seria 133,16. Então, a gente apura essa diferença, né, e corrige. E aí, temos aqui o nosso saldo. Isso mês a mês, tá? Então, gente, muita gente pergunta assim, Ana, o que é esse valor total devido aqui de 68 mil? É justamente, gente, ele representa o valor que deveria ter na conta do cliente de vocês nessa data que a gente colocou aqui na data do cálculo, no caso, dia 13/2/2023, caso o crédito já aplicado fosse o IPCA-E, mais juros de 3%, né, e não a TR. Então, a gente já fez a dedução. Eu não estou falando, eu não estou pedindo para o juiz, olha, eu quero o que está lá na conta mais isso. Não, eu já estou efetuando as respectivas deduções e falando que na conta deveria ter 68.799,91, tá? E aí, como eu falei para vocês, deixa eu aqui agora voltar um pouquinho, vocês podem, isso aqui, gente, esse alerta, tá? É porque ele ajuda só vocês conferirem por que algumas datas os valores estão zerados. É um alerta porque às vezes vocês podem ter, principalmente para quem fez manualmente, né? Dá uma conferida ali no extrato rapidinho, não lancei competência tal, pulei, tá? E aqui, como a gente fez direto do PDF, eu já fico mais tranquila, né? Já fiz aquela primeira checagem que eu falei para vocês para verificar se não tinha nada em duplicidade, né? Então, aqui eu já fico mais tranquilo. Para quem for lançar manual, dá uma olhadinha, né? Vai que tem alguma dessas competências aqui que foram sem querer, não foram colocadas, tá? Então, aqui a gente exporta o relatório do nosso cálculo, vou colocar assim que eu quero com a metodologia, e tá aqui, gente, ele prontinho para a gente apresentar na ação, né? Então, eu tenho os dados do meu cliente, os dados do cálculo, tenho todo o saldo corrigido, essas colunas que foram bem explicadinhas aqui, e olha que bacana, ó. É um cálculo, gente, para vocês apresentar para triplo nenhum colocar defeito, tá? Então, tem toda a metodologia. Eu explico aqui quais são as informações que constam em cada uma das colunas, o que é a composição, como é que você... Ó, lembra que eu mostrei para vocês como é que enxergava a base de cálculo? Aqui também tem um exemplo para depois quem quiser relembrar, tá? E aí aí o que também representa o valor total devido. Então, fica muito mais simples para vocês colocarem ali o valor da causa de vocês e apresentarem esse relatório. Cá entre nós, ficou muito claro como é possível fazer o cálculo de revisão da FGTS com muita agilidade e precisão, concorda? Afinal, aqui você viu exatamente como é fácil e rápido realizar esse cálculo e ainda poupar tempo para atrair mais clientes.
E mais uma notícia boa. Todo mês, o CJ proporciona para os seus assinantes treinamentos ao vivo com especialistas, assim como esse caso concreto que você acabou de assistir. E mais, todos os treinamentos também contam com a parte teórica para você investir não apenas nos cálculos, mas também na matéria de direito. Então chega de sofrer. Aproveite esses treinamentos, tire suas dúvidas e realize os cálculos da FGTS com muito mais confiança. Bom, vou ficando por aqui, mas não esquece de deixar o seu joinha e o seu comentário. Eu quero muito saber se esse caso prático te ajudou ou mesmo se tem alguma outra dúvida que você gostaria de desvendar. Até breve!